Hoje nós vamos estar falando sobre o futuro está sendo construído agora. O futuro está sendo construído agora. E o que você está fazendo agora? Vamos aprofundar nesse tema? Esse tema emergiu por causa de uma pergunta que foi feita lá no podcast que eu estive essa semana. Vocês viram o podcast, pessoal? Vocês viram o podcast? Gostaram? Como é que estava? Ai, obrigada, Nath. Obrigada, querida. Eu gosto de laranja, eu acho que laranja me beneficia, a cor da minha pele, a cor do cabelo. Vimos o podcast, como é que foi? Tava bom, né? Também gostei bastante. Então, Oi, Marina, que bom que vocês viram, que gostaram. Oi, Lourdes, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. O futuro está sendo construído no agora. E quando a gente não percebe que isso está acontecendo, o que acontece com a nossa vida? Obrigada, Má. Obrigada, meu amor. O que acontece com a nossa vida, não é? O que há comigo se o meu futuro está sendo construído agora e eu estou out, eu estou fora daqui, eu estou buscando algo? O futuro está sendo construído agora e eu estou buscando algo fora, estou buscando algo longe, estou buscando algo longe de mim, eu não estou me percebendo, eu não estou olhando para mim, eu não estou olhando para o que está acontecendo comigo agora. E aí o que acontece? É como se eu fosse uma nau sem rumo, né? Eu fico meio perdida. Seja bem-vinda, Tiago, André, seja todo mundo bem-vindo. E aí, quando eu estou nesse espaço de querer mudar, de querer buscar tudo fora, eu estou perdendo o meu aqui e agora. Estou perdendo o meu momento presente, o momento que eu vou construir as coisas da minha vida. Ou eu estou projetada no passado, presa a questões, traumas, feridas, coisas lá do passado, ou eu estou projetada no futuro, buscando algo. Então eu nunca estou aqui. Eu nunca estou aqui, eu sempre estou em projeção, para trás ou para frente. Olha que coisa. E o que nós vamos falar hoje, que o futuro está sendo construído agora? O Tony Robbins, ele diz que 80% dos nossos resultados, olha que coisa louca, são quem somos, são sobre quem somos. E só 20% é sobre o que fazemos. Olha só. Então, 80% dos nossos resultados, segundo Tony Robbins, um dos maiores treinadores e coachings do mundo, ele diz, 80% dos nossos resultados é sobre quem somos. Apenas 20% é sobre o que fazemos. E a gente fica nesse espaço de buscar tudo lá fora. A gente fica nesse espaço de estar projetado lá no futuro ou lá no passado e nunca estar presente no aqui e agora. E é o aqui e agora que vai criar o teu futuro. E se você não está presente para criar, quem está criando? Se você não está presente para criar sua vida, seu futuro, quem está criando? Então sua vida está lá, coitada, largada. Gente, quem que tá chegando aqui de primeira vez, conta pra mim, quem nunca entrou aqui na live, me conta. Quem tá chegando agora, seja todo mundo muito bem-vindo. Meus queridos, minhas queridas, como você está? Você já teve a sensação de que algo quis tanto que você quis no passado e só chegou agora? Mas eu quis. E aí demorou um monte de tempo para chegar e quando chegou você já não dava mais valor? Olha só que loucura. Quantas coisas são assim? Que a gente queria, era muito importante. E depois quando aquilo chega não tem importância tão grande assim. Porque a gente não estava presente quando a gente criou aquilo. A gente não estava presente para nós, para nossa vida. A gente estava ali no piloto automático. Projetado no passado, lá no futuro, impedido de olhar para realmente estar acontecendo. Deu uma truncadinha aí, já voltou. Renata, Gramorim,
Sejam todos bem-vindos. Perceba aí como é que você está agora. Agora. Você queria que alguma coisa fosse diferente do que é agora? Se você queria, você está preso no que você não tem. Olha que loucura. E o que nós não temos vai criar um vazio, vai criar uma falta. E a gente vai vibrar na falta. E quanto mais na falta a gente vibrar, mais falta vai ter. Então não é sobre vibrar na falta, é sobre a gente ver o que a gente tem aqui e agora. O que vocês têm aqui agora? Uma live com a Sol, no Instagram. Eu estou aqui, estou presente. Tenho um iPhone ou eu tenho um Smart. Estou vendo essa live no meu horário do almoço. Quer dizer que eu tenho um trabalho. Olha que maravilha, como pode melhorar. Então, quanta coisa você tem que você não está percebendo. Porque você está projetando que eu queria isso, eu queria estar em sei lá onde, eu queria fazer não sei lá o quê. E, na verdade, a gente só tem o aqui e o agora. E é o aqui e o agora que nós construímos a nossa vida. Mas se a gente está preso, aprisionado por questões sistêmicas lá no passado, a gente não está aqui. A gente está preso no passado. E se a gente está querendo coisas que eu vou conseguir no futuro, eu não consegui ainda, então essas coisas nem existem. Então eu estou me iludindo com algo que nem tem. Sabe quando você começa a namorar alguém apaixonada pelo potencial desse cara ou dessa mulher? Aquilo não existe. A pessoa você nem vê. Você nem vê a pessoa. Você vê o potencial dela e o quanto você queria mudá-la. Então você não se apaixona pela pessoa. Você se apaixona pelo potencial dela. Olha que loucura. A gente não está presente numa hora dessa. Por quê? Porque se você se apaixona por um potencial, você apaixona-se porque você pode mudar aquela pessoa, você pode consertar ela. Então você está despolarizado, você está no masculino, falando com as mulheres aqui. Imaginaram? Não está presente. Não tá ali, não é o cara que você tá, você tem que ter certeza assim, é o homem ao qual eu gostaria de conviver pelo resto da minha vida? E aí sim, você está apaixonada, gosta, ama esse homem. Não, é um potencial que eu quero consertar. Está na ilusão, projetada lá na frente. Você não sabe se vai conseguir consertar ninguém. Porque não é sobre consertar. Não é sobre estar no masculino, é sobre estar com o que é, como é. Mas aí se eu estou despolarizada no masculino, eu quero um homem para consertar. Eu vou estar sempre despolarizada. E eu vou querer sempre alguém para consertar. E vai vir alguém para consertar. Por quê? Porque é nisso que eu estou vibrando. Não é nisso que eu estou vibrando, eu quero tanto um homem legal. Então pensa nisso, não no potencial que essa pessoa pode ser para você. E se você acompanhou o podcast dessa semana, que eu participei lá em São Paulo, teve uma virada de chave na conversa que o rapaz perguntou qual era, acho que é a pergunta Lean, que era a pergunta do podcast. E ele fez, mas teve que... E aí fez eu fazer essa live aqui. Esse podcast, essa pergunta que eles fizeram para mim. Por quê? Porque eu fiquei intrigada com a pergunta. Eles perguntaram, se você pudesse voltar ao passado ou ao futuro, para onde você iria? E eu disse, para lugar algum. Eu queria estar no aqui e no agora mesmo. Por quê? O que eu vou fazer lá no passado? Vocês viram o filme Efeito Borboleta? Viram esse filme?
Cada vez que ele voltava no passado para tentar resolver uma coisinha assim, o futuro virava um caos, mudava tudo. Primeiro que eu não acredito em passado, presente e futuro. Eu acho que tudo está acontecendo no aqui e no agora. Acho que o passado, o presente e o futuro se misturam, como se fosse um círculo. Não é linear. O tempo não é linear, pelo menos é a minha percepção. E aí que se eu voltar no passado para resolver qualquer coisa lá, eu mudo a vida, não só a minha, mas a de um monte de gente. Porque tem uma coisa que se chama lá o efeito borboleta. Veja um filme, quem não viu, é um filme antigo, mas vale muito a pena ser visto. Porque toda vez que ele tenta consertar algo no passado, ele muda todo o futuro. E geralmente o futuro é sempre pior do que ele vive. É muito legal a gente entender. Ó, Sol, no almoço eu estava pensando nessa sua resposta, me impactou e faz muito sentido. Que orgulho da terapeuta que eu escolhi. Que maravilha, né, gente? Porque, gente, eu estava lá naquele momento, me impactou a pergunta e eu rapidamente pensei, e pensei mesmo no boas tardes, André, no efeito borboleta. O que é o efeito borboleta? Se você mexe qualquer coisinha, eu não ia casar com esse cara. Se eu não fosse casar com esse cara, seu filho não seria esse filho, sua vida não seria essa vida, um monte de coisa ia ser diferente. E muito, certamente, você estaria muito mais infeliz do que você está agora. Por quê? Porque a sua vida não seria o que é. E a gente, como ser humano, tem essa mania de não valorizar o que tem. Só valorizar a hora que perdeu. A hora que perde, a gente se valoriza, começa a valorizar. Enquanto tem, enquanto está ali disponível, você não valoriza. E é incrível como a gente é assim. E se a gente voltar em qualquer momento lá no passado e mudar uma vírgula, o teu futuro vai ser totalmente diferente. Eu não me separaria, ou eu não me casaria com essa pessoa, ou eu não teria filhos, ou entendeu? E aí, claro, tudo que você fosse fazer mudaria tudo. Tudo. Porque tudo que você faz tem um efeito, não é? Na sua vida. E geralmente, nós temos uma vida que a gente não valoriza. A gente valoriza depois que perde. Aí depois que você perde, aí você fala, puxa vida, como aquela pessoa era importante pra mim, como aquele emprego era importante pra mim. Geralmente você quer voltar pro emprego, pro ex-marido, pro ex-namorado, pro ex... Por quê? Porque enquanto você tava lá não era importante, perdeu, virou. Quem nunca? Então, se você pudesse ir pro passado ou pro futuro, pra onde você iria? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como é apenas no agora que você tem a chance de construir algo. É só o que existe é o agora. Então é só aqui que eu posso construir algo, eu não posso construir algo onde não existe. O passado já passou e o futuro ainda não existe. Então, quando estamos nessas projeções, a gente pensa que seria assim, que seria assado, que seria frito, mas não é. É só uma projeção da nossa mente, que omite, distorce e generaliza. Eu nem posso mudar, porque eu tenho um script familiar. Esse script familiar, eu vou ter que entender que ele é meu script. E eu vou ficar com o que é, como é, da melhor maneira que eu conseguir. E fazer um pouquinho diferente. Se eu tiver permissão e liberação sistêmica, se eu for lá estudar, me dedicar, fazer uma constelação, liberar as questões que eu tenho que liberar, resolver o meu emocional, resolver o meu mental inferior. Se eu resolver tudo isso, ou seja, quem sou, boa tarde, Araldi. Se eu resolver quem sou, ou seja, 80% dos meus resultados é sobre quem sou, só 20% é sobre que eu faço. Então não adianta a gente ficar enlouquecida fazendo curso, tirando certificação, fazendo faculdade, Quanta gente tem um mundaréu de faculdade e não consegue ir adiante? Quanta gente tem um mundaréu de curso e não consegue ir adiante? Por quê? Porque quem eu sou não me permite.
Quem eu sou não me permite ser diferente do que eu sou, fazer diferente do que eu faço. Só o que muda sou eu mudar. Quando eu mudo, tudo muda. Mas a gente quer mudar o outro. A gente quer mudar o marido, a gente quer mudar a situação, a gente quer mudar qualquer coisa, menos nós mesmos, porque dá trabalho. Você já pensou se dá trabalho tão grande de mudar a gente, como não dá trabalho para mudar o outro? Porque para mudar você é difícil e para mudar o outro é fácil. Então, quanta gratidão a gente não pode ter no aqui agora pelo que a gente tem. Boa tarde, amiga Patrícia, linda. Seja muito bem-vinda. Vamos mandar aviãozinho para todo mundo vir aqui? Vamos mandar aviãozinho para o pessoal chegar? Então, gente, esse tema é bem profundo, vocês concordam? Para quem é novo aqui, antes de continuar, eu vou me apresentar. Eu sou Solange Baroncelli, sou formada em fisioterapia desde 2087, atuei na área por muito tempo, mas daí eu fui fazendo cursos dentro das terapias holísticas e fui me identificando demais com essas terapias, até eu chegar em 2016, eu acho que foi, acho que sim, nas constelações familiares. Então, são 8 anos que eu estou nessa jornada. E eu me encantei muito com essa técnica, mas antes eu já tinha muita experiência em hipnose, regressão, Theta Healing, EFT, em todas essas terapias aí que um monte de gente já foi meu paciente nessas outras terapias. E inclusive como fisioterapeuta, que eu trabalhava como acupunturista por muito tempo. Então, desde então, gente, há 20 anos eu sou terapeuta. Há 20 anos eu trabalho desenvolvendo as pessoas, ajudando as pessoas a sair desses buracos quentes que a gente entra. E eu desenvolvi um método que é Acesso ao Sucesso. Esse método é um método que está lá no link da minha bio, está aberta, vai começar agora na quarta-feira o curso. É essa jornada dos 80% que a gente vai trabalhar. Essa jornada dos 80%, ou seja, quem somos, é o que eu vou trabalhar lá nesse curso, onde vai ter 3 meses comigo, com um monte de constelação familiar, um monte de ensinamento, um monte de coisa para você entender sobre quem você é. Desculpa, segunda-feira. Segunda-feira inicia, na próxima segunda-feira inicia o programa Acesso ao Sucesso. Então, quem quiser, tem link na bio. E eu acredito que o sucesso é um acesso, principalmente no que diz respeito à postura interna e externa. Mundo interno é mãe, mundo interno emocional, mundo interno feminino, mundo externo pai, mundo externo mundo, vida, mundo externo masculino. Então o equilíbrio entre o mundo interno e o mundo externo faz você acessar o sucesso. Fora disso, você não acessa o sucesso, você fica correndo atrás do rabo, né? E é sobre isso o programa. Então eu trabalho fortemente nessa abordagem de pai, mãe, masculino, feminino, interno e externo, ok? E a gente utiliza lá as constelações familiares, terapias holísticas como ferramentas fundamentais para a gente liberar essas questões, para a gente poder sair que eu chamo sempre dos buracos quentes que a gente tá e não consegue sair, né? E se você vier comigo nessa jornada, saiba que não é do ponto A ao ponto B, é o ponto A ao ponto Z. É uma jornada mesmo, é uma vida. E foi por isso que eu vim aqui como mentora diminuir esse tempo para você. Porque eu fiz esse caminho e eu estou com 60 anos. E nesses 60 anos eu fui aprendendo um monte de coisa. E hoje, na caminhada que eu fiz, eu posso convidar você a vir comigo e encurtar esse trajeto aí, tá bom? E acessar o sucesso. O link tá lá na bio. E as inscrições estão abertas e inicia agora, na próxima segunda-feira. Então, você acha que está diariamente vivendo no estado de presença para construir as suas ações agora? Pensamentos, sentimentos, emoções, ações, um futuro bem-sucedido? Você acha que está? Se você estiver presente, no momento presente, para poder
responder como eu respondi naquele podcast. Porque se eu não estivesse muito presente, eu jamais teria respondido aquilo. Eu teria ficado no espaço de, e agora, gente? O que eu vou responder aqui? Então, ninguém me fez aquela pergunta antes. Foi ali, na bucha, né? Foi ali, em cima do laço, que eu tive que responder aquilo. Aonde eu estaria? E eu estaria no momento presente, porque é só onde nós podemos construir algo. No momento presente, o resto tudo é ilusão. No passado, eu só posso curar as questões que estão me aprisionando lá para estar inteiramente aqui. O futuro não existe, é ilusão. E quando a gente fala, ai, mas eu vou, nananã, daqui não sei quantos anos, você não sabe se vai. Você está projetando. Você não sabe se vai. Você só vai se você resolver as suas questões, os seus BOs internos. Não é? Se você estiver presente. Então, ontem foi aquele tapa na cara para cortar e aprender mais ainda contigo, até os últimos segundos do podcast. Que bom, Nath, que você estava lá e pôde ver isso. Então, onde que eu estava na aula pré-inaugural do Acesso ao Sucesso, eu falei sobre o porquê eu bato tanto nas teclas com meus alunos sobre a importância da tríade do sucesso. O que é a tríade do sucesso? A tríade do sucesso é quando você está com principal foco na solução. E quando a gente fica com foco no problema, mais o problema vai aumentar. Por quê? Porque eu vou escolher um momento problemático e ficar preso nele, aprisionado nisso. Quando a gente fica aprisionado no problema, a gente não consegue ver a solução. A solução não está disponível para mim quando eu olho para o problema. Por quê? Porque é um acesso. Eu tenho que estar acessando isso. Se eu vejo assim, por exemplo, se eu acho que eu tenho dedo podre para homem, eu só vou arrumar homem ruim. Por quê? Porque a minha crença faz a minha realidade. Eu acredito piamente nisso. E aí tem as leis sistêmicas que eu estou violando, tem um monte de questões que o quem sou, ou seja, os 80% estão travando a minha vida. Então, quando lá no podcast me perguntaram isso, para onde eu iria, eu imediatamente, com meu coração, meu corpo presente, disse a lugar nenhum. Eu queria estar aqui nesse podcast, porque foi aonde eu me trouxe, foi onde eu fui, foi onde a minha jornada me levou. E se eu quero ir para um outro lugar, eu preciso estar aqui e agora perguntando: o que eu estou vibrando aqui? O que eu estou pensando aqui? Como eu me sinto aqui? E aí sim você consegue olhar para a real questão do que você está criando. Porque se eu estou vibrando na vítima, eu crio mais situações de vítima. Se eu estou vibrando na escassez, mais situação de escassez. Se eu estou vibrando, por quê? Porque o pensamento plasma, o sentimento plasma. Sol, mas e o sistêmico? Tem tudo a ver com isso, porque eu estou aprisionado em questões sistêmicas, identificado com vovó, bisavó, tataravó e repetindo esse destino. Por quê? Porque eu não acredito que possa ser diferente, porque eu tenho um script familiar. E nesse script familiar, nessa seguir os que vieram antes, ou seja, nesta lei maior do que o equilíbrio do todo em primeiro lugar, eu sou tomada a serviço. Tomada a serviço do sistema familiar, para poder compensar essas leis que estão sendo violadas, para esse sistema perpetuar. Para ter futuro a minha família. Senão minha família não tem futuro. Meu sistema não tem futuro. Por quê? Porque eu estou paralisada. Fazendo nada. Então vamos lá. A importância disso, gente, é fundamental. Estar presente é você saber como você está no aqui e no agora. Como você está no aqui e agora? Ai, só eu queria tudo diferente do que eu tenho aqui agora. Eu sinto te dizer, daqui a pouco nem isso você tem. Porque enquanto você não tomar posse do aqui e do agora, enquanto você não estiver consciente do que esse aqui e agora pode mudar sua vida, é aqui e agora que você pode fazer.
Você não pode fazer dieta no futuro nem no passado. Você pode comer melhor aqui e agora. Você pode tomar água aqui e agora. Você pode fazer suplementação para que a sua velhice seja melhor aqui e agora. Você pode fazer exercício físico para que a sua velhice seja melhor aqui e agora. Você pode fazer melhor por você só no aqui e no agora. As escolhas que eu fizer hoje vão determinar o meu futuro. Vocês já pararam para pensar nisso? Ai, Sol, mas eu só tenho 30 anos. Pois é, eu também já tive. E passa rapidinho. Passa rapidinho. Sabia que passa rapidinho? Então, gente, o grande engano da gente é achar que a gente vai conseguir sozinho. Fazer essa jornada, sair desse lugar, entender isso sem saber. Tem alguém que estudou, tem alguém que foi lá, que viu, que fez esse caminho antes de você. Você provavelmente tem outra habilidade e que não é essa. E tá tudo certo. Você muitas vezes precisa de alguém para te ajudar. Uma mentora, um mentor. Eu tive os meus. Até Jesus teve os dele. Os 3 reis magos, né? Foram os mentores de Jesus. Então todo mundo tem um mentor. Para quê? Para encurtar o caminho, para te ajudar a saber qual é o caminho. Senão fica bem difícil. Hoje, com aquele monte de tarefas que a gente tem, a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. A gente precisa de uma mentora, um mentor. E, gente, se vocês acharem que eu posso ser essa pessoa, o Acesso ao Sucesso está aberto e o link está lá no grupo. Sai do piloto automático, sai da mente. Entra num lugar onde realmente você pode mudar alguma coisa na sua vida. Transformar-se no aqui e no agora. Não lá nessa projeção de futuro e passado, você não... Ai, porque, gente, lembra que eu falei lá no podcast? Nós somos as historinhas que contamos. Enquanto contarmos aquela história, nós vamos simplesmente ser a história. Por quê? É como se fosse um roteiro. A história que a gente conta é um roteiro da nossa vida, onde eu não posso fazer diferente. Onde eu posso sempre só repetir. Porque é o meu roteiro. Você já viu uma novela? A pessoa está lá na novela, tem um roteiro da novela. E lá no roteiro da novela ela vai fazer uma história. Ela pode mudar aquele roteiro? Não. Ela tem um personagem. A identidade que ela veste é a identidade do personagem. É a mesma coisa que a gente tem uma identidade que a gente veste. E a identidade que a gente veste é a identidade da historinha que a gente conta. Qual é a historinha que você vem contando para você? Você vem contando a história que você é uma vítima, que teve com 5 anos isso, com 4 anos aquilo. Então vamos liberar isso, gente. Vamos sair desse lugar. Esse lugar de dor, esse lugar de impedimento, esse lugar de menos, esse lugar onde você sempre vai ser a vítima e vai sempre encontrar algozes, perpetradores na sua vida. Porque é isso que a gente vai fazer quando a gente conta essa história e quanto o roteiro da nossa vida é esse. Qual é o roteiro que você quer escrever? Nós temos um exercício maravilhoso lá no Acesso ao Sucesso, que é você escrever a história antiga, queimar e fazer um novo roteiro. Tem toda uma condução, é lógico, para chegar aí, para a gente criar uma nova identidade. Mas isso é maravilhoso. Então, gente, precisa de um mentor para você parar de perder tempo. Ir lá direto àquilo que você entende, aquilo que você percebe que está pegando aí e que sozinho você não vai conseguir mudar. Então você olha para a sua história com humildade. Você honra a sua história. Você olha a sua história com humildade, no lugar que é seu. Porque só estando no seu lugar, você tem força. E quando a gente exclui algo ou alguém, a gente não consegue ter força. Porque a gente vai ter que compensar esse algo, esse alguém.
Não por causa dessa pessoa, mas porque dentro de mim tem emoções mal resolvidas com relação a essa pessoa. Então o poder está tudo nisso. O poder está tudo nessas emoções mal resolvidas. E essas emoções mal resolvidas então tá, eu não vou mais pensar no meu ex. Eu não vou mais pensar nessa história. Eu não vou mais pensar nessa perda. Não adianta. Não adianta. Se você falar, eu vou ignorar isso. Ignorar isso só vai te levar a excluir. E toda exclusão exige compensação. Porque lá dentro do seu coração, lá dentro do seu emocional, está uma dor que você não resolveu. Olha que incrível. E você está refém dessa dor. Por isso que a gente precisa reescrever a nossa história. Por isso que a gente precisa olhar para isso com amor. Parar de querer mudar coisa que não pode ser mudado sem que eu mude, sem que eu libere. Ai, Sol, mas você não sabe o que o meu ex fez comigo. Ele era agressor, ele me batia, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Pois é, você precisa resolver isso. Você precisa ter um luto aí, para passar todas essas etapas e liberar essa história. Você não olhar para ela não diz que você não está refém dela, muito pelo contrário. Toda exclusão exige compensação, e enquanto você não olhar para isso, não liberar, você vai estar aprisionado, repetindo essa história. E nós vamos repetir a história de quem excluímos, para compensar. Por quê? Porque está lá timbrado no meu emocional essa história. Essa história está aí. E eu estou construindo o meu futuro aqui e agora, com essa história mal resolvida, dando todo o meu poder a ela. É por isso que as pessoas não entendem quando eu falo, gente, vamos conversar, vamos resolver essas questões com o pai, vamos resolver essas questões com a mãe, vamos resolver essas questões com a nossa criança, vamos resolver as questões com a nossa ancestralidade, a lealdade sistêmica, as reivindicações que nós adultos temos ainda com os nossos pais, a arrogância sistêmica, os excluídos, seja lá qual lei que a gente esteja violando. Lei sistêmica, que a gente às vezes nem sabe que está aqui atuando na minha vida, mas elas estão. E eu tô lá, à mercê dessas leis, sem nem saber que essas leis estão atuando aqui na minha vida, e essas leis estão me paralisando, e essas leis estão estagnando, estão trazendo um monte de desconfortos para mostrar a violação, que eu estou violando as leis, só que a gente não quer olhar. Esse mal-estar interno só está mostrando para você que tem coisas a ser resolvidas. Por isso que aqui e agora é o único momento que existe para você resolver. Porque você precisa olhar. Enquanto você faz vista grossa para essas coisas todas que estão acontecendo, ou seja, quando essas coisas todas estão no ponto cego, você não consegue sair do lugar. Por quê? Porque tem algo a ser visto e você não viu. Teu poder foi dado a algo ou a alguém e você nem sabe que deu. Tem as feridas emocionais da criança. Uma criança ferida ali dentro que quer ser visto, que sai correndo na sua frente. Essa criança, essa estrutura infantilizada de nós, psicológica aqui, é a nossa criança ferida. E essa criança ferida vai na frente da gente, na dor, impedindo a gente de atingir determinadas áreas da nossa vida, determinados sucessos. Fazer de um jeito um pouquinho diferente, por quê? Porque a dor vai na frente. Eu estou à mercê da dor, eu estou à mercê da ferida. E a criança está lá, rejeitada, abandonada, não vista, injustiçada, humilhada. Ou eu simplesmente estou fazendo por alguém, casada com a dor da minha mãe, casada com a dor do meu pai, ou dando o meu poder pessoal a alguém ao qual eu excluo, ou qual foi excluído nessa família. Porque na lei do pertencimento, que diz,
todos e tudo que um dia fez parte pertence. E se alguém for excluído, vai necessitar compensação para mostrar essa exclusão. Pois é, Maristela. Pois é. Então, quando a gente está excluindo alguém, ou um sentimento, uma emoção, ai, vamos pôr debaixo do tapete, ninguém vai ver. Só que a dor tá lá, gente. A dor tá lá e você tá presa naquela história. Que história? Sei lá, a história do passado, o casamento que não deu certo, a ferida da criança, o abandono do pai, o abandono da mãe. Essa dor tá lá. E eu não tenho força para ir, porque se eu excluo meu pai, eu estou só com 50% da minha força. 50% está na exclusão do meu pai. Então o meu poder está lá com meu pai excluído. Está lá nessa emoção dentro de mim com meu pai excluído. Entendem? Então eu preciso fazer as pazes com meu pai? Não, com essa emoção dentro de mim. Entendeu? E aí, Sol, tem um caminho, gente. Tem uma forma de fazer. Porque senão, essa criança que habita em você, aí em mim, está presa no passado e não tem nada para fazer que tire ela de lá. E ela não vai estar presente para construir a vida dela. Vai estar aqui presente a dor do passado. Olha que loucura. E eu excluí alguma coisa ou alguém, joguei debaixo do tapete, falei, não quero mais pensar nisso, porque essa pessoa me bateu, me abandonou e eu não vou mais pensar nesse assunto. A dor está lá. A dor está lá. Você vai ficar vítima de um monte de situações enquanto essa dor estiver lá. Em que momento você definiu que você era culpado e merecia castigo? Por isso você apanhou, muito provavelmente. Porque você colocou esse homem como seu pai, esse marido como seu pai. Ele não está no lugar de marido. Ele está no lugar de perpetrador. Ele está no lugar de agressor. Qual é o agressor que precisa ser incluído da sua família, que está excluído, que este marido faz o papel? Entendem que o buraco é muito mais embaixo? Por isso a gente precisa estar presente, por isso a gente precisa buscar 3 níveis de cura. O cognitivo, onde a gente aprende como as coisas são, que vocês estão fazendo aqui nessa live. Uma constelação familiar, onde você libera a questão na alma. E o 3º nível é o comportamento. Você precisa ter um comportamento diferente, uma forma de olhar para isso que aconteceu diferente, uma forma de agir frente ao mundo não mais como vítima. Porque enquanto você agir frente ao mundo como vítima, você vai atrair um agressor. E você não vai estar naquilo agora. Você vai estar entregando todo o seu poder pessoal a este agressor. Porque este agressor faz o quê? Compensa alguém que foi excluído. Então, gente, é uma excelente oportunidade de você entrar no Acesso ao Sucesso e ter uma mentora, alguém para te levar 3 meses. São 3 meses comigo toda segunda-feira. São 12 aulas, das quais 6 é tudo sobre construção, de compreensão, e mais 6 de constelações e de trabalho sistêmico, onde a gente vai liberando tudo isso. E aí no final dessa jornada, você vai ter as tuas questões em ordem. Por isso que Bert Hellinger, o pai das constelações familiares, ele diz as ordens do amor. Ou seja, só quando o amor está em ordem na família, ele pode fluir. Quando está vigente as 3 leis, pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de trocas. É só aí que o amor pode fluir. Enquanto o amor não estiver em ordem, o amor não pode fluir. Então, gente, isso é um manual verdadeiro de vida. Para que você vá
resolvendo as questões ancestrais, resolvendo as questões de compreensão, resolvendo as questões comportamentais e emocionais, para que você possa então fazer diferente. Senão você vai ficar a vida toda correndo atrás do rabo, tentando fazer diferente, sem conseguir e repetindo o destino. Repetindo, repetindo, repetindo e repetindo. Eu sinto te dizer, mas é assim que é. E eu por muito tempo repeti. 3 casamentos, hoje eu estou num casamento, mas eu tive 3 casamentos para chegar aqui e compreender um monte de coisa que eu podia ter feito no primeiro. Mas eu sabia? Não. E aí que agora eu posso fazer, porque agora eu já aprendi. Entendem isso? Você só pode fazer quando você aprende a fazer. Só que assim, eu não sabia fazer. E eu, a sol do passado, ao longo das incontáveis agora que eu vivi, criei exatamente o que eu estou vivendo agora. Por isso o método Acesso ao Sucesso, porque ao longo do tempo eu criei o método, porque o que eu vivi serviu como base. Então o seu futuro está sendo criado agora, neste exato momento. Como está a sua mente? Focada no problema ou na solução? Vamos lá, dá uma paradinha aí e veja. Como está a sua mente? No passado, no presente, no futuro, querendo fazer diferente? Como é que estão as suas emoções? Como é que estão seus sentimentos, seus pensamentos? Você reclama de tudo? Coloca tudo fora de você? Olha lá, Nath. Olha, e a gente trabalha bastante, hein, amiga? Trabalha bastante. Você veja, mesmo trabalhando um monte, a gente olha para o problema, porque é um vício. É um vício. Nós temos esse vício. Eu entendo muito bem, Nath, porque é a vida toda nessa construção. Que bom que você, com menos de 30 anos, já tem essa percepção e já sabe tudo isso. Então, gente, como está seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções? Você coloca todo o seu poder fora de você? Ou seja, coloca a culpa nos outros? Dá desculpa pelo que você não está fazendo? Você sabe que não está legal, mas você insiste. Você sabe que tem algo errado ali, mas você insiste. Você insiste em colocar a culpa no outro, em dar desculpas. Você fica à mercê do humor dos outros. Ou seja, tem alguém lá que você pegou como Cristo, de repente seu pai, sua mãe, de repente seu marido, e aí você fica lá, colocando seu humor à mercê dessa pessoa. Como assim? Ah, se a pessoa te trata bem, você tá bem. Se a pessoa te trata mal, você tá mal. Se a pessoa tá bem, você tá bem. Se a pessoa tá mal, você tá mal. Se a pessoa dá uma porrada em você, você tá mal. Se a pessoa te dá um elogio, você tá bem. Você entende que você está na mão do outro quando você faz isso? Você percebe? Faça por você. Resolva suas questões emocionais que estão prendendo você no passado e impedindo você de ser quem você é de verdade. Maristela, olha quanta ficha caindo. Olha onde você está pondo seu poder. Teu poder está em você quando você faz isso? Quando você faz isso, quando você... Assim, o outro te elogia, você fica bem. O outro te trata mal, você fica mal. Aonde você acha que você está quando você está assim? Na criança que precisa da validação dos pais, que ainda espera algo deles. Da criança que necessita da validação dos pais. Olha que loucura.
Você ainda no adulto, 99% de nós estamos na criança. Por quê? Nós ainda precisamos validação fora. Nós ainda precisamos de alguém para falar algo para nós fora. Nós ainda esperamos algo dos nossos pais. E isso, olha lá, a criança quando tinha 8 ou 10 anos e ainda está presa lá. Então, entende o que eu falo? Entende o que eu falo? Que você não está aqui, não está presente, não está conseguindo construir a tua vida a partir da Maristela de hoje, e sim de uma criança de 8, 10 anos que é a pessoa que rege a sua vida hoje? Olha que loucura, Maristela. Por isso que eu digo, você não está presente, você não está aqui, está presa no passado. E quando você está presa no passado, você cria a partir da dor de uma criança de 8 a 10 anos. E o que você vai criar a tua vida toda? Dor. Você só pode criar coisa diferente disso quando você liberar a sua criança de 8 a 10 anos, quando essa criança for acolhida, quando essa criança for vista, aí você pode ser aquilo que você quer ser. Enquanto não, você vai contar a história triste e vai ficar na dor. Se você perceber, você está vivendo o script, você está vivendo... Lembra que eu falei que tem um roteiro? O roteiro é essa história que a criança de 8 a 10 escreveu e que você tá vivendo para sempre. E só vai ser mais disso. Uma repetição atrás da outra disso, mais disso. Lembra que eu falei no começo da live que 80% dos nossos resultados é quem somos e só 20% é o que fazemos? Enquanto você estiver presa nessa história de 8 a 10 anos, Maristela, você está nos 80% que você pode fazer o que você quiser nos 20% que você não consegue. Você tem que resolver a questão dos 80%. Olha lá. A Marina é minha aluna já, faz tempo, ela já está no Master. Ela sabe exatamente o que é isso. Por quê? Porque viveu a vida toda assim. Nesse sofrimento, nesse script negativo. Eu, gente, adoraria ter esse conhecimento como a Nath, como a Maristela, que são jovens, sabe? Eu adoraria ter esse conhecimento, porque lá atrás, quando a gente tem esse conhecimento, fala, poxa, eu vou trabalhar em mim. Eu vou liberar essas questões. E, gente, a constelação familiar, para mim, é uma das técnicas sistêmicas, é uma das terapias sistêmicas que mais... Na verdade, não é uma terapia, é uma abordagem. É uma abordagem terapêutica que libera muito a gente, muito mesmo. Então, é um caminho de adultecer. E às vezes, para adultecer, você precisa acolher a sua criança. Você precisa olhar para questões difíceis da sua vida. Questões que não foram tão fáceis assim. Questões que a gente às vezes gostaria de esquecer. Que a nossa família gostaria de esquecer, que a nossa família fez questão de esquecer. E a gente achando que tinha que esquecer junto. Então a gente aprendeu ao longo da nossa vida que as coisas difíceis a gente esquece, a gente não lida com elas. E na verdade não é sobre isso. As coisas difíceis a gente precisa lidar para que as coisas se transformem em fáceis. Se a gente continuar a colocar debaixo do tapete as histórias difíceis da nossa vida, a nossa vida vai ser difícil para sempre. Enquanto a gente não for corajoso hoje, para resolver as questões hoje, para ter um futuro fantástico, brilhante, o futuro vai ser uma repetição do passado e do presente. Entenderam por que essa live é tão importante? Enquanto nós não resolvermos as questões doloridas, difíceis, complicadas, que a gente insiste em jogar debaixo do tapete e que muitas vezes não é numa constelação que eu resolvo. Às vezes é na jornada acesso ao sucesso, às vezes é com outras coisas que eu vou resolvendo, mas eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar. Eu não posso fazer de conta que aquilo não existe e jogar debaixo do tapete. A Maristela escreveu assim: eu sempre me sinto bem quando eu estou chamando a atenção das outras pessoas.
Na verdade, você se sente bem porque é a criança que quer ser vista. Não é a adulta que está aí, Maristela. E isso fica querendo migalhas de atenção. Enquanto você não resolver as questões da sua criança, você vai buscar migalhas para o resto da sua vida. Enquanto a gente não tem coragem de arregaçar nossas manguinhas e olhar para as questões que a gente precisa olhar, a gente fica nesse lugar de dor para sempre. Enquanto a gente não resolve. Então, o que é a jornada Acesso ao Sucesso? É um lugar onde eu vou levar você a adultecer, olhar para essas questões da criança, olhar para as questões ancestrais que estão te prendendo, te aprisionando, olhar para você, para as questões que muitas vezes a gente nem sabe que está ali e que ao longo da jornada você vai aprender que estão, e olhar para o caminho de solução. Parar de ficar presa no problema. E hoje, gente, olha que legal, quem comprar o Acesso ao Sucesso hoje vai ganhar uma constelação comigo. Só de comprar o acesso, as 3 pessoas que comprarem agora, até o final do dia, vai ganhar uma constelação comigo. Se você estiver aqui, você veja que coisa maravilhosa. Você vai ter, além de fazer o acesso, você vai ganhar uma constelação comigo. Se você entrar agora até o final da tarde. Ok? Então, gente, vamos transformar os 80% que a gente pode. Vamos ficar presentes na nossa vida. Vamos resolver o que a gente pode resolver. Parar de delegar a nossa questão para o outro. Adultecer. Ir para a vida de um jeito mais livre, mais feliz, para realizar o que precisa ser realizado e o que você quer de fato se realizar. Sem correr atrás do rabo. Beleza? Por hoje, gente, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a minha resposta no podcast. Agora, depois de tudo que eu falei aqui. Que eu não iria para lugar nenhum, porque o momento de vida é aqui e agora. E quando a gente projeta no futuro ou no passado, a gente perde o presente. O presente que Deus nos deu, que é a vida. O presente que os nossos pais nos deram, que é a vida. Então, beijos no coração. Quando forem nos meus conteúdos, como equilíbrio de trocas, depois que essa live for ao ar, faça um comentário, dê um like para ajudar no engajamento do... Obrigada, meu amor. Obrigada, Nath. Obrigada, Gra. E, gente, se você não viu o podcast, veja o podcast. Tá lá na minha timeline. Vai lá e veja o podcast, tá demais. Comente para ajudar na distribuição, tá? Obrigado para todos vocês que ficaram aqui até agora e venha pro Acesso ao Sucesso. Que bom, Maristela. Aproveita e entra no acesso, tá lá no link da bio. Só entrar lá e fazer a inscrição. Quem fizer a inscrição, agora, hoje, ganha uma constelação comigo. Beleza? Aí já aproveita e já constela, sábado a gente já constela e já sai desse lugar de dor. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, obrigada por estarem aqui comigo. Tchau!